Olá, mais uma aula de ciências, continuando a matéria usando o nosso livro didático. Peguem o livro e abram na página 36, onde nós temos a unidade 2 e o conteúdo da matéria, continuação, né? Então vamos lá. Vocês já pensaram do que é feito o ar atmosférico? O ar atmosférico é uma mistura de diversos gases, certo? Entre eles nós temos o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico, o gás argônio, nós temos poeira e também vapor d'água. Se nós pegarmos o ar atmosférico e filtrarmos, nós vamos ter, olha esse gráfico aqui no formato de pizza, nós vamos ter essa proporção. 78% do gás atmosférico é gás nitrogênio, 20,9% é gás oxigênio. O gás carbônico é 0,04%. O argônio, que eu havia falado, 0,9%. E outros gases somam 0,16%. Muito bem. Então, estamos aqui com o nosso famoso caderno. Eu vou ficar alternando entre o caderno e o livro para a gente dar continuidade à explicação do conteúdo. Então, aqui eu coloquei, né, página 36 e 37, que é a abertura da unidade, a matéria, que é o nosso assunto, e nós vamos especificar mais ainda do que é feita a matéria. A gente já falou sobre isso, que a matéria ela é feita de átomos. Então, são os átomos que compõem a nossa matéria. Como exemplo, já demos o ar atmosférico, a mistura gasosa que envolve a Terra, né? Então, e aqui embaixo nós temos essa definição. De que é feita a matéria? Toda matéria é constituída por átomos, os quais, ligados entre si, formam os compostos presentes no ar e todos os materiais conhecidos no universo, não só no nosso planeta. Livro aberto na página 38, nós vamos agora começar a trabalhar modelos atômicos. A atividade impressa de número 3 de ciências que vocês pegaram na escola e vão devolver nessa sexta-feira é sobre esses modelos atômicos que eu vou explicar hoje. Então, a aula de hoje é muito importante. Vamos lá. A teoria dos modelos atômicos. Então, o que significa teoria? Teoria é um conjunto de leis. Então, teoria é um conjunto de leis. E quem que criou ou estabeleceu essas leis? Como a gente está estudando ciências, né? Foi a comunidade científica, foram os cientistas que estabeleceram essas leis. Que essas leis procuram explicar o que os cientistas estão estudando. E o que são modelos? Modelos são representações. São representações que auxiliam o estudo de uma determinada teoria. Por exemplo, quando a gente fala em átomo, átomo é uma estrutura muito pequena e invisível aos olhos. Para que a gente consiga estudar os átomos, nós precisamos fazer uso dos modelos, certo? Bom, modelo de partículas. Partícula é pequena porção da matéria. Partícula são partes minúsculas da matéria, que recebe o nome, dentro do nosso estudo, de átomos. Então, livro aberto na página 38, nós temos aí o estudo dos modelos atômicos. Já falamos que teoria é um conjunto de leis, já falamos que os modelos representam a parte, né, nos auxilia a construir a compreensão do que a teoria está nos dizendo. E para estudar os átomos, nós vamos utilizar o modelo partícula. Mas espera aí, de onde é que veio essa palavra átomo e o que ela quer dizer? Da época dos filósofos gregos, há mais de 2.300 anos, lá longe, lá no nosso passado. Eles também ficavam pensando do que a nossa matéria, de
tudo que existe no universo era feita. E eles chegaram nessa partícula que para eles era indivisível, que representava matéria, mas não dava para dividir mais, chamada de átomo, que é uma palavra de origem grega que significa justamente indivisível. Até hoje os cientistas tentam explicar o modelo atômico, tentam chegar em algo que realmente tem a ver com o que ele é. Então, isso significa que os modelos atômicos não são definitivos. A cada dia, quando os estudos vão avançando, mais conhecimento é agregado. E os cientistas vão, às vezes, até mudando de modelo para poder explicar do que é feita a matéria. Depois dos filósofos gregos, nós vamos estudar o modelo atômico de um cientista chamado John Dalton. Um cientista é homem, John Dalton. Ele viveu de 1766 a 1844. No livro de vocês, nós temos aqui a foto dele. É uma figura, na verdade, né, que chega muito perto da foto dele. O Dalton desenvolveu símbolos para representar os elementos químicos conhecidos na época. Aí tem John Dalton, de Thomas Phillips, então é uma pintura, né? Óleo sobre tela, uma figura, mas tem aí a imagem dele. Então, para ele, a matéria era formada por substâncias. Por exemplo, H2O é uma substância. E essas substâncias eram formadas por átomos. Então, a substância tinha uma fórmula e essa fórmula era composta por partículas menores chamadas de átomos. Então, ele imaginava que os átomos eram como uma bola de bilhar bem pequenininha, invisível aos olhos. Para Dalton, eles eram partículas maciças, toda preenchida por dentro e indivisível e indestrutível, não podiam ser criadas e nem destruídas. E a diferença entre os átomos, por exemplo, de diferentes elementos químicos, eram a sua massa e também o seu tamanho. Então, pegando aí o livro de vocês, nós temos aqui os símbolos atômicos de Dalton. Essa esfera não preenchida aqui é o oxigênio, essa com um círculo preto ao meio é o hidrogênio, o símbolo do carbono era um círculo todo pintado de preto, o nitrogênio era um círculo com um risco no meio. Então, ele foi desenvolvendo diferentes modelos de átomos para explicar os diferentes elementos químicos. Ele propôs, então, símbolos diferentes para a gente poder diferenciar esses elementos químicos, certo? Agora nós vamos trabalhar o modelo atômico de Thomson, que é um outro cientista que contestou o modelo de Dalton. O que é contestar? É quando, através dos estudos, ele descobre que não é daquele jeito, então ele monta um novo modelo. Então agora a gente vai estudar o modelo atômico de Thomson, J.J. Thomson. Em 1897, Thomson refutou, contestou que o átomo era indestrutível, que ele era indivisível. Então Thomson foi o primeiro cientista que disse: olha, o átomo é divisível. E o que ele usou nos estudos dele para chegar nessa conclusão? Ele usou tubos de raios catódicos e ele identificou que esses raios catódicos provenientes de átomos tinham carga elétrica negativa. Carga negativa, que são os elétrons. Então, Thomson foi aquele que descobriu os elétrons. E olha que interessante. Para Thomson, que é um conceito aceito até hoje, é que o átomo é divisível. Então, para Thomson, o átomo é divisível, certo? Para ele, o átomo era uma esfera de carga positiva que possui elétrons que têm carga negativa incrustados nessa esfera positiva. O modelo de Thomson é conhecido como pudim com passas. Então, nós temos na página 39 essa representação do modelo atômico de Thomson.
uma esfera positiva e nessa esfera estão incrustadas elétrons de carga negativa. É o famoso modelo pudim com passas. Então, para Thomson, o átomo era divisível. O próximo modelo atômico que nós vamos estudar é o modelo desse cientista aqui. O nome dele é Ernest Rutherford. Ele foi muito importante para a química. Ernest Rutherford, ele continuou estudando a matéria e descobriu que o átomo não era como Thomson achava. Ele descobriu que o átomo era um grande espaço vazio e no centro nós tínhamos a carga positiva no núcleo e ao redor desse núcleo os elétrons giravam. Então, Ernest Rutherford, segundo seu grupo de estudos, descobriu que o átomo possuía um núcleo positivo. E esse núcleo positivo era formado por partículas positivas, que recebem o nome de prótons. Era no núcleo que concentrava toda a massa do átomo. E o elétron de carga negativa ficava girando ao redor do núcleo em uma região chamada eletrosfera. Então, o núcleo positivo e denso é aqui que está a matéria do átomo concentrada e ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera, que é a região onde ficam os elétrons. Continuando os estudos de Rutherford, um cientista que fazia parte do grupo de estudos dele, chamado Niels Bohr, ou Bohr, que viveu de 1885 até 1962, contribuiu para melhorar o modelo de Rutherford. Niels Bohr queria explicar o porquê de queimar diferentes elementos químicos geram luzes de diferentes cores. Lá na página 40 do livro de vocês, nós temos essa imagem aqui. Nós temos essa imagem que diz da esquerda para a direita. Aqui é o elemento químico bário sendo queimado, produz uma chama verde claro. Aqui é o estrôncio, que produz uma chama vermelha. Aqui é o lítio, que é um elemento químico, todos eles são elementos químicos, que quando queimado produz uma chama laranja. Esse é o sódio, que quando queimado produz uma luz amarela. Esse é o cobre, que quando queimado produz uma luz verde. E esse é o potássio, que quando queimado produz uma chama lilás. Então, Bohr, ele queria explicar, através dos seus estudos, por que isso acontecia. Então, ele considerou o seguinte, que os elétrons estão na eletrosfera do átomo. Ok, já sabia disso. Mas eles estão aleatoriamente? Não. Esses elétrons estão nas camadas. Então, essa eletrosfera era dividida em camadas. E para essas camadas, ele também deu o nome de níveis de energia. Então, imaginem que isso aqui é um átomo, né? Isso aqui tudo é um átomo. Eu estou vendo só um pedaço dele. Aqui eu tenho o núcleo denso e positivo, formado por prótons, e a eletrosfera dividida em camadas. Essas camadas da eletrosfera recebem o nome de níveis de energia. Para facilitar o nosso estudo, nós demos nomes de letra para essas camadas. Camada K, que é a mais próxima do núcleo, L, M, N, O, P, Q. Então, são 7 camadas, certo? Essas camadas, a eletrosfera, possuem diferentes níveis de energia. E outra coisa interessante é que cada camada suporta um determinado número de elétrons. Não é o quanto de elétrons eu quiser pôr, não, certo? Aí ele começou a explicar por que quando ele queimava um determinado elemento químico, variavam as cores da chama. Porque ele percebeu que o elétron, dentro da eletrosfera, dentro da camada da eletrosfera, recebia energia da chama e ele saltava para uma camada mais externa. Por exemplo, se ele estava na camada K, ao receber energia, ele saltava para a camada L. Como é uma condição instável, ele devolve energia na forma de luz e volta para a camada originária. Então, só para a gente rabiscar aqui, ó. Aqui vem uma energia, acerta esse elétron.
esse elétron fica todo energizado, ele salta para uma camada mais externa. Quando ele chega nessa camada mais externa, é uma condição instável para ele. Aí ele resolve voltar para a camada de origem. Quando ele volta, ele emite energia na forma de luz. E dependendo do elemento químico, essa luz varia, né? Então, nós temos aqui essa condição instável, o elétron libera energia na forma de luz e ele volta para a camada de origem. Para cada elemento químico, essa luz tem uma cor diferente, figura das chamas da página 40 que eu já mostrei para vocês. Então, continuando o nosso estudo, Bohr, ele completou o modelo de Rutherford nos seguintes aspectos. Ele disse o seguinte: elétrons giram em torno do núcleo em camadas ou órbitas, nós vimos no desenho. Cada uma dessas camadas possui um nível de energia, uma quantidade de energia, e suportam um número máximo de elétrons. Então aqui, ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta para uma camada mais externa, que é mais energética, e ao retornar, libera a energia recebida na forma de luz, certo? Um cientista muito importante é o James Chadwick, que viveu de 1891 a 1974. Também contribuiu para melhorar o modelo de Rutherford, porque através de seus experimentos ele descobriu uma partícula chamada nêutron. O nêutron é uma partícula neutra. O que significa ser neutro? Significa que a carga dele é zero. Então, o nêutron, ele tem carga zero. Tem carga zero. Vamos só revisar, então? Os elétrons têm carga negativa, os prótons carga positiva e os nêutrons carga zero. Beleza? E onde que no átomo ficam os nêutrons? Olha o meu desenho. Então, esse aqui é um átomo também cortado. Aqui no núcleo. No núcleo é que eu tenho os prótons com carga positiva e os nêutrons. Tanto prótons quanto os nêutrons possuem massa, né? E aqui no núcleo é que concentra toda a massa do átomo. O elétron, ele tem massa desprezível. Então, os elétrons na eletrosfera não interferem na massa atômica. Quando eu for olhar a massa do átomo, eu vou olhar para o núcleo desse átomo, correto? Continuemos aí. Nós temos aqui, importante, a massa de um próton ou a massa de um nêutron é cerca de 1.800 vezes maior que a massa de um elétron. Outra coisa que vale a pena destacar é que até os dias de hoje o átomo ainda é estudado e novas descobertas ainda surgem. Então, para efeito de estudo, tanto no 9º ano quanto no ensino médio, nós vamos considerar esse modelo aqui, que é o modelo de Rutherford-Bohr, que é um modelo onde eu tenho a eletrosfera dividida em camadas e aqui no núcleo do átomo, esse núcleo está bastante aumentado, eu tenho partículas positivas, que são os prótons, e as partículas neutras pintadas de azul. Então, ele coloca aí, em amarelo, o elétron, em azul, o nêutron e vermelhinho positivo, o próton. Representação esquemática do átomo elaborado com base nas propostas de Rutherford e Bohr. Então, a partir dessa explicação, vocês já são capazes de fazer a terceira atividade impressa de ciências. Podem pegar para que vocês resolvam e a gente faça a correção. Qualquer dúvida, estou disponível.